Pra imaginar um mundo onde a gente, tipo, dá tchau pra essa rotina de 40 horas semanais. Nossa, ia ser incrível, né? Pois é, parece que essa ideia tá ganhando força, viu? É mesmo. É, tem uma galera por aí, desde gente como a gente, até CEOs, sabe, figurões, que estão largando seus empregos. Caramba. Ou estão chamando de a grande renúncia. Aham. E a pergunta que fica é: o que tá rolando? Será que é só burnout ou tem algo a mais por trás dessa história toda? É um fenômeno, né? E apesar do burnout ser real, essa onda vai muito além. É, faz sentido. Pra gente entender a raiz da questão, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Lá pra 1940, quando as coisas começaram a mudar de verdade. 1940, o ano em que a jornada de trabalho de 40 horas semanais virou lei, né? Isso. Em mudança. Total. A gente estava no auge da industrialização e o foco era aumentar ao máximo a produção. Hum. Na época fazia sentido, mas tem um porém. A tecnologia revolucionou completamente o jeito como a gente trabalha. É aí que as coisas começam a ficar interessantes. E é aqui que a gente se depara com o que eu chamo de paradoxo da produtividade. Presta atenção. Com a tecnologia, um trabalhador hoje consegue produzir quase 5 vezes mais do que em 1947. Nossa, É muita coisa. impressionante. A lógica seria: ou a gente trabalha menos horas pelo mesmo salário, ou a gente ganha muito mais pela mesma quantidade de trabalho. É. Mas, na prática, nenhuma coisa nem outra está acontecendo para a maioria das pessoas. Pois é. É como se a gente tivesse uma esteira, sabe? Correndo, correndo, mas sem sair do lugar. Tem tudo. Se matando de trabalhar, mas sem ver a cor do dinheiro. Você também se identifica com isso. Totalmente. Essa sensação é bem comum hoje em dia. Para mim faz total sentido. Para entender o porquê, vamos desvendar alguns eventos históricos que nos trouxeram até aqui. Primeiro, o declínio dos sindicatos a partir do final dos anos 40. Faz sentido. Menos poder de barganha para os trabalhadores significa salários estagnados. É isso aí. Enquanto a produtividade dispara. Exatamente. Aí, em 1962, o governo começou a dar incentivos fiscais para empresas que investissem em novas tecnologias. Isso mesmo. Ou seja, as empresas se modernizam, a produtividade vai lá para cima, mas os salários continuam os mesmos. É um ciclo vicioso. E não para por aí. Em 1974, surge a terceirização em massa. Empresas transferindo empregos para países com mão de obra mais barata. Verdade. Isso gerou uma corrida para o fundo do poço, né? Diminuindo ainda mais os salários nos países desenvolvidos, o efeito Bernoulli. E aí tem a desregulamentação da indústria aérea em 1978. Um exemplo clássico de como o lucro é priorizado em detrimento do bem-estar dos trabalhadores. Um marco importante. Com certeza. E na sequência vem a globalização nos anos 90 e 2000, com acordos comerciais como o NAFTA e a entrada da China na Organização Mundial do Comércio. É. Mais pressão, mais competição e, ainda assim, nada de aumento salarial significativo para a maioria dos trabalhadores. O que é? Chegamos aos anos 2010 e vemos o boom da economia gig, né? Trabalho flexível, sim, mas muitas vezes à custa da segurança e dos benefícios trabalhistas. É uma troca que muita gente está tendo que fazer. E para piorar, nas últimas décadas vimos bolhas de ativos e inflação fazendo o custo de vida disparar, enquanto os salários continuam estagnados. É a tempestade perfeita de fatores que nos trouxe até aqui. Então a gente tem uma situação em que os trabalhadores estão mais produtivos do que nunca, mas não estão colhendo os frutos do seu trabalho. É verdade. Em vez disso, enfrentam pressão cada vez maior, jornadas mais longas e uma crescente disparidade entre seus esforços e sua remuneração. É. Dá para entender porque tanta gente está jogando a toalha, né? Com certeza. E o mais interessante é que essa mudança de mentalidade é ainda mais forte entre as gerações mais jovens. É mesmo? Elas buscam um trabalho com propósito que faça sentido, sabe? Valorizam o bem-estar e não se contentam com qualquer coisa. Elas querem mais da vida, né? Exatamente. Não querem se prender a um trabalho que não esteja alinhado com seus valores. Aliás, tem uma história incrível de um neurocirurgião do MIT que largou o emprego, super bem pago, para se dedicar ao bem-estar holístico. Sim. Ele percebeu o quanto o estresse, os hábitos pouco saudáveis e a falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional estavam impactando seus pacientes. Isso o fez questionar todo o sistema. É um exemplo inspirador dessa mudança de mentalidade. Total. É um sinal de que a gente precisa repensar nossa relação com o trabalho. Sem dúvida. Mas e agora? Para onde vamos? O que tudo isso significa para o futuro do trabalho? Boa pergunta. A pergunta de $1 milhão, né? O que é certo é que esse modelo tradicional de trabalho já não é mais sustentável, as coisas precisam mudar.
Tá na cara que esse modelo tá quebrado. Mas felizmente já vemos alguns sinais de esperança por aí. Cada vez mais empresas estão reconhecendo a importância do bem-estar dos funcionários e começando a implementar políticas que apoiam o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, a flexibilidade e o trabalho com um propósito. Sem dúvida, isso é um bom sinal. E para quem está pensando em mudar de áreas, a mensagem é totalmente válido priorizar seu bem-estar e buscar uma carreira que esteja alinhada com seus valores. É isso aí. E tem algumas dicas práticas que a gente pode seguir para fazer essa mudança acontecer. A fonte que a gente está usando recomenda juntar uma grana para emergências antes de tomar qualquer decisão radical, ter essa reserva financeira, te dá mais liberdade para explorar novas possibilidades sem se sentir preso. Com certeza essa segurança é fundamental e não tenha medo de mudar de emprego estrategicamente para turbinar seus ganhos, às vezes mudar de áreas e encarar um novo desafio, é tudo que você precisa para dar um gás na sua carreira e nas suas finanças. Verdade. É tudo uma questão de encontrar o que funciona melhor para você, e isso nos leva a uma pergunta importante para você que está nos ouvindo. O que realmente importa para você em um trabalho? Que mudanças você gostaria de ver no futuro do trabalho? Essa reflexão é essencial para todos nós. O futuro do trabalho está sendo moldado agora e todos nós temos um papel a desempenhar na criação de um sistema que funcione para todos, mas voltando um pouco no tempo, como será que a gente chegou nesse modelo de 40 horas semanais? De onde veio essa ideia? É verdade, né? Parece que essa estrutura engessada é uma relíquia do passado e a fonte que a gente está usando mergulha fundo nessa questão, tentando entender como a gente foi preso nesse padrão de 40 horas. Pois é, como já falamos. Tudo começou com a Lei de Padrões Justos de Trabalho de 1940 nos Estados Unidos. Era uma época de grande crescimento industrial e o objetivo era otimizar a produção e a eficiência. Uma semana de trabalho de 40 horas parecia uma maneira razoável de equilibrar a produtividade com o bem-estar do trabalhador, pelo menos no contexto daquela época. Mas se a gente avançar 80 anos, o cenário muda completamente. A automação e a inteligência artificial facial nomear ativações de jornalitar ou deixar série das variações dos outros assuntos. Na coisa eu queria ler umas quantas histórias. Exatamente. A própria definição de trabalho se transformou hoje. A gente consegue fazer em poucas horas o que antes levava dias ou até semanas. Então a pergunta é, será que não deveríamos trabalhar menos ou ganhar muito mais pela mesma produção? A lógica seria essa, né? Mas como a gente viu, não foi bem assim que as coisas aconteceram. E aí, será que essa grande renúncia é só um reflexo do burnout ou tem algo mais por trás disso tudo? Acho que o burnout é só a ponta do iceberg e a gente precisa olhar para o sistema como um todo, para as estruturas que moldam o mercado de trabalho. É como se a gente estivesse vivendo um momento de ruptura de questionamento. As pessoas estão cansadas do modelo antigo e buscando algo novo que faça mais sentido para suas vidas. Exatamente. E essa busca por um novo modelo de trabalho é impulsionada por diversos fatores, como a tecnologia, as mudanças demográficas e, claro, a crescente conscientização sobre a importância do bem-estar e do equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E a pandemia acelerou esse processo, né? Muita gente foi forçada a repensar suas prioridades, a buscar um ritmo de vida mais sustentável. O trabalho remoto, por exemplo, se tornou uma realidade para milhões de pessoas. Sem dúvida. A pandemia nos mostrou que é possível trabalhar de forma diferente, mais flexível e com mais autonomia, e essa experiência abre um leque de possibilidades para o futuro do trabalho. E você, o que acha disso tudo? Tem sentido para você essa busca por um novo modelo de trabalho? Compartilha com a gente nos comentários. A gente quer saber a sua opinião. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio do nosso podcast. A gente se vê na próxima semana com mais um mergulho profundo no mundo do trabalho e das tendências do futuro. E por falar em sistema, a fonte que a gente está usando destaca a fragilidade dos sindicatos como um dos grandes problemas. Eles perderam força ao longo dos anos, né? Os sindicatos foram essenciais na luta por direitos trabalhistas e salários justos no passado, mas nas últimas décadas a influência deles diminuiu bastante. E essa fragilidade dos sindicatos contribuiu para essa disparidade que a gente vê hoje, entre a alta produtividade e os baixos salários. Com certeza. Sem uma representação forte dos trabalhadores, fica mais difícil negociar, melhores condições de trabalho, salários mais justos, e aí quem acaba levando vantagem? As empresas, né? E essa busca desenfreada pelo lucro, muitas vezes, acaba prejudicando os trabalhadores. Total. É como se o foco tivesse mudado completamente. Tipo, importante é o resultado financeiro. E o bem-estar das pessoas fica em segundo plano. É bem por aí. A fonte até traça um paralelo interessante entre o que está acontecendo hoje e a desregulamentação da indústria aérea nos Estados Unidos, lá em 1978. Que interessante. Me explica melhor essa história. Naquela época, o governo americano decidiu desregular o setor aéreo, sabe? Tirando um monte de regras e regulamentações. A ideia era que a competição entre as companhias aéreas levaria à redução dos preços das passagens, beneficiando os consumidores. E aí?
Deu certo. Deu certo para os consumidores, Tá. que passaram a pagar menos pelas passagens. Legal. Mas, por outro lado, a desregulamentação teve um impacto negativo nos trabalhadores do setor. Ah, tá. As companhias aéreas, para cortar custos, começaram a reduzir salários, benefícios e a precarizar as condições de trabalho. Ou seja, a prioridade virou o lucro e o bem-estar dos trabalhadores ficou de lado. É, E a fonte sugere que a gente está vendo uma tendência parecida em vários setores hoje em dia, né? totalmente. Essa busca incessante pelo lucro, sem levar em conta as necessidades dos trabalhadores, é um problema que precisa ser enfrentado. É verdade. Mas e aí, o que a gente pode fazer para mudar essa situação? A fonte que a gente está usando aponta algumas saídas, né? Sim, uma delas é a necessidade de um modelo mais equilibrado, que leve em conta tanto o lucro quanto o bem-estar das pessoas. Não dá para pensar só em aumentar o valor para os acionistas Tá. e ignorar as necessidades dos trabalhadores. Ou seja, encontrar um ponto de equilíbrio, onde as empresas possam prosperar, mas também oferecer, né, aos seus funcionários salários justos, benefícios decentes, um ambiente de trabalho saudável, sabe? Onde eles se sintam valorizados, respeitados. Perfeito. Outro ponto importante é a necessidade de fortalecer os trabalhadores. Precisamos encontrar maneiras de dar a eles mais voz, mais participação nas decisões. Sim. Que afetam suas vidas, mais controle sobre suas condições de trabalho. E como a gente pode fazer isso na prática? Existem várias ideias interessantes, como fortalecer os sindicatos, criar cooperativas de trabalhadores, implementar modelos de empresas com participação dos funcionários nos lucros, nas decisões. A chave é buscar alternativas que possibilitem uma distribuição mais justa do poder e dos recursos. E além dessas medidas, né, mais estruturais, o que mais a gente pode fazer individualmente para garantir um futuro do trabalho mais justo, mais equilibrado? Acho que o primeiro passo é a conscientização. A gente precisa se informar, entender os desafios, que a gente enfrenta e buscar conhecimento sobre as alternativas que estão surgindo. E não ter medo de questionar o status quo, né? Buscar novas formas de trabalhar. Exatamente. É preciso ter coragem para romper com o modelo tradicional, sabe? Para experimentar novas possibilidades e para construir um futuro do trabalho que seja mais humano, mais justo e mais sustentável. E você que está nos ouvindo, que pensa sobre tudo isso? Quais são suas maiores preocupações em relação ao futuro do trabalho? Que tipo de futuro você gostaria de construir? Compartilhe as suas ideias com a gente nos comentários. Vamos juntos construir um futuro do trabalho mais justo e próspero para todos. É isso aí, valeu, gente.